Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Espírito Milanês, no capítulo 2, Uma Cidade Diferente, na quinta parte. A França foi o berço onde se fermentaram as ideias mais nefastas da Terra. Foi lá que as trevas acharam ambiente para se estabelecerem, usando como médium um homem que não deveria ser esse instrumento, por se intitular pastor de almas. Diante da multidão, em outubro de 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II, inspirado pelos agentes das trevas, deu um grito de guerra contra os turcos. Deveriam matar os muçulmanos em defesa do Santo Sepulcro. Quando viu o ambiente favorável às suas invectivas inferiores, arrematou com entusiasmo, frente à multidão sempre inconsciente, uma das maiores blasfêmias de todos os tempos, no tom de voz conhecido das sombras: é Deus que o quer. E terminou sua nefanda prosa em meio de gritarias: ide sob a égide de Cristo. Nesse dia foi fundada a primeira cruzada. O movimento que tomou corpo, como sempre acontece com as coisas inferiores, e foi palco de morte e sacrifício para quase 1 milhão de pessoas. E as trevas, temendo que as cruzadas acabassem, organizaram no século seguinte um movimento semelhante, disfarçado com outros nomes, porém movimentado pela mesma falange de espíritos sanguinários, verdadeiros vampiros da Idade Média. As trevas intentaram apagar o sol da terra. Foi na Itália, no papado. Deixa eu só marcar um negócio. O papado de Lúcio III, que se lançaram as bases da Inquisição. No Concílio de Verona, 1184, para depois se criarem na França os tribunais do Santo Ofício. No ano de 1223, sob influência de Gregório IX. Esse movimento ceifou vidas e mais vidas no mundo inteiro, sem piedade, fazendo desaparecer o amor na própria religião. Carrascos se assentaram, como afirmam, na cadeira de amor de Pedro Apóstolo, que deu a vida por amor ao Cristo, abençoando e curando enfermos que não tinham uma pedra sequer para reclinar a cabeça e não aceitava companheiros para o apostolado que não renunciassem aos bens terrenos, chegando ao ponto de Ananias e sua esposa morrerem aos pés do homem de fé, por mentirem no que tange a renúncia das coisas materiais. Esses homens que sucederam a Pedro convocavam inocentes homens, mulheres, animais e coisas que poderiam estar trabalhando em prol da vida, para dar esperança e surgimento da fraternidade na terra. Incentivavam a guerra e instituíram tribunais para sacrificar e tirar vidas. Esses movimentos foram estimulados pelas forças das trevas, que ficaram anuladas por 1000 anos. Como se refere o Apocalipse, mostrando Satanás simbolizando com uma legião de espíritos que soltos desceram à terra pelo processo da reencarnação, tomando os pontos estratégicos de comando nos palácios e na religião, e mostrando o que realmente eram, em se falando dos sentimentos mais lúgubres que a terra pôde conhecer. Todavia, Deus, na sua infinita bondade, não se esquece de seus filhos e sempre os atende com amor. Envia milhares e milhares de anjos à terra para aliviar o karma coletivo, dentre os quais destacamos duas falanges que desceram ao planeta. Uma sob a direção de Francisco de Assis, no sentido de tornar conhecido pelo exemplo amor e humildade, o perdão e a simplicidade, influenciando igualmente o alto escalão do clero romano para o retorno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra sob a direção de Domingos de Gusmão, que pela sua eloquência, por dominar vários idiomas, inclusive Languedoc, recebeu a incumbência do Papa Inocêncio III de combater os hereges. Todavia, não fez como queria sua santidade, pois era um homem de paz. Conversava com os revoltados, exortando-os a esperarem com paciência em Deus e em Jesus, que jamais deixariam seus filhos e seguidores sem proteção.
Era por excelência um pregador do evangelho e corria a muitos lugares para fazê-lo conhecido. Certa feita, encontram-se em Roma Francisco e Domingos, que vararam a noite conversando sobre a reforma da Igreja de Deus, desejando que eles cumpririam os deveres que a consciência traçou, sob a inspiração do Mestre, e que o resto seria ou já estava entregue a Deus, e que somente Ele, o Todo-Poderoso, saberia, com paciência e com amor, sem tirar a oportunidade dos sofredores de fazerem a sua parte. Inúmeros fatos e personagens influíram sobremaneira nos acontecimentos que culminaram com as cruzadas, e na sequência das ações das trevas, a Inquisição. A ação de espíritos cujos compromissos com o mal desencadearam situações as mais variadas redundaram para milhares de outros espíritos em situações dolorosas, como o cumprimento das leis divinas. Assim, para facilitar entendimentos e associação dos quadros nas diversas épocas, serão mencionados nomes de pessoas que foram protagonistas em diversos quadros de dor e de lugares que lhes serviram de palco sob a sabedoria divina, fica evidenciada em sua ação de amor em favor das criaturas. Então a gente vai dar seguimento depois a personagens, pessoas que participaram das cruzadas até chegar na era da Inquisição, que trabalharam tanto em prol da propagação desse momento sombrio que a Terra teve, como também daqueles anjos que Deus manda de tempos em tempos para amenizar o sofrimento das pessoas, né? É necessário o sofrimento, até hoje eu vou fazer uma palestra sobre isso, onde fala, né, que a dor, ela nos traz, assim, ensinamentos, né? O sofrimento, ele traz pra gente uma reflexão do porquê que a gente está sofrendo, por que dói. Então, de tempos em tempos, é permitido pelo campo espiritual que a gente tenha uma quantidade grande de sofrimento por toda parte, né? É onde algumas pessoas mais pessimistas, mais materialistas falam assim, é o fim do mundo, tá escrito lá no Apocalipse que o mundo vai acabar, né? Eu pego muitos vídeos agora, de uns tempos para cá, que tá lá, qualquer onda do mar, a ressaca, que é um efeito natural que a Terra sempre passou e vai continuar passando, é natural. E nós sabemos que as pessoas hoje estão construindo suas casas praticamente dentro do mar. É um tal de que a casa virada para a praia, né? Quando você vai ver, a casa já está beirando o mar. E o mar, na ressaca, ele vai acabar invadindo essa casa. É um ato natural. É o homem que está invadindo o mar, não é o contrário. E aí aparecem vídeos assim espetaculares na internet, né? De tsunami, a casa está sendo levada pelo mar, né? Aquelas coisas assim bem berrante que espalham medo. Espalha para as pessoas a insegurança, espalha para as pessoas, né, que olha, Deus não está cuidando disso, está deixando as pessoas, né, abandonadas, ou então o contrário, ou a gente se apega à fé, ou a gente vai morrer no fogo do inferno, porque é o apocalipse, é o fim do mundo. Então a gente vê uns extremismos assim, que são absurdos, e na verdade é consequência dos nossos atos, são coisas ruins que nós fizemos e tá vindo de volta. O homem precisa acreditar que todas as suas dores têm origem nele mesmo. Algumas pessoas que são mais centradas, que são mais honestas, que são boas, vão falar assim, mas eu não fiz nada de errado. Você não fez nessa, mas vai saber na outra encarnação, se você não estava lá envolvido com a Inquisição, se você não estava envolvido lá nas cruzadas, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, será que nunca vou ter nada meu? Toda vez que eu estou melhorando de emprego, toda vez que eu estou subindo de cargo, acontece alguma coisa e eu perco meu emprego, então acontece um corte na firma, eu sou obrigada a voltar para o cargo anterior, ganhar menos, trabalhar, né, sob pressão, eu não consigo conquistar nada meu. Poxa, porque lá atrás, nas cruzadas, você conquistava o que era seu e o que era dos outros, você matava pessoas para você ter terrenos, ter áreas, casas que eram de outras pessoas, você colocou pessoas na Inquisição, você colocou pessoas presas, mortas diante do seu egoísmo, do seu orgulho de querer mais, de ser materialista extremo. Então hoje, quando você se vê naquela situação, eu trabalho e não consigo enriquecer, eu não consigo ter uma estabilidade profissional, eu vivo perdendo emprego, ou então eu estou fazendo um curso, o curso não me leva a lugar nenhum.
Aquelas pessoas que têm aquela sensação de que não cresce profissionalmente, que não cresce no seu estado financeiro, econômico, não é à toa, né? Eu falei aqui num vídeo algumas semanas aí, tá sim de espírito que passou por situações como essa, que teve a oportunidade de ter e ser, né, de ter bens materiais, de ser boas pessoas utilizando bem essa questão material, financeira que tinha no passado, mas não, a sua ganância, a sua arrogância fez com que quisesse mais e mais e mais. Aí os espíritos hoje estão se degladiando, pedindo uma oportunidade para poder reencarnar, inclusive lá na Etiópia, né, no Haiti, lugares de guerra, lugares de fome, para que eles possam sentir na carne todo o mal que eles causaram e que eles possam aprender a não ser mais daquela forma. Então, não é só falar, olha, fulano, você na outra encarnação você matou gente por causa de um pedaço de terreno. Você não pode fazer isso, viu, fulano? Saber que não pode, ele sabe, mas ele não internalizou. A moral dele não se desenvolveu. O que vai acontecer? Ele vai reencarnar, ele vai querer fazer de novo. Talvez de outras formas. Pessoas que têm uma imobiliária, por exemplo. Às vezes essa pessoa é tão soberba, é tão gananciosa, que ela aproveita do setor que ela trabalha imobiliário para poder ganhar dinheiro em cima da obra dos outros. Uma pessoa constrói uma casa que vale 500 mil, ele vende a casa da pessoa por 1.000, 1 milhão, né? E aí ele vai conseguir 500 mil assim, sem ter feito trabalho nenhum praticamente, só colocando uma plaquinha lá na casa da pessoa. Ele não está explorando a pessoa? Eu acho que é o fim da picada, um setor que não teve nada a ver com a construção da obra daquela pessoa, ganhar tanto dinheiro em cima do coitado que teve tanto trabalho. Então tem pessoas que exploram até hoje outras pessoas. E eles estão intimamente ligados a essa questão das cruzadas, a essa questão lá da Inquisição. Ou faz como eles querem, ou você vai ser questionado, você vai ser colocado, né, à tortura, para você confessar até aquilo que você não fez, para você perder tudo aquilo que você tem, inclusive a própria vida. E as consequências vão chegando. E ele ressalta aqui, onde é que começou tudo isso? Né? Dentro dos parâmetros mais próximos nossos, que é da era medieval, começou na França. Partiu para a Itália e voltou para a França de novo. Né? Então, ali na Europa estava concentrado na era medieval, uma grande quantidade de espíritos trevosos. E aí já se foi colocado para a gente em capítulo anterior. Por que eles foram colocados ali? Porque era praticamente reencarnação compulsória. São espíritos tão trevosos que eles não querem reencarnar, eles querem mandar no campo espiritual, eles querem dominar pessoas no campo espiritual. Só que aí eles no campo espiritual eles são muito perigosos. Aí vem a espiritualidade superior e fala, não, tem o livre-arbítrio, nós vamos ter que respeitar. Mas a reencarnação cabe a Deus. Né? Você estar aqui reencarnado não tem essa de livre escolha, não. Se você é um espírito que tem uma moral um pouquinho, né, grande, desenvolvida, eles vão aceitar com você e vão fazer todo o planejamento. Cabe você aceitar ou não. Mas se você ainda é muito endurecido, você ainda é muito ignorante, né, você é muito atrasado, Deus é tão benevolente que ele fala assim, não, já deixei muito tempo aqui, não adianta. Então ele vai reencarnar assim, é compulsório, né, é meio que obrigado. E aí coloca aquela leva de espíritos inferiores juntos, porque as afinidades são energéticas, que é justamente para que de tempos em tempos venham espíritos superiores, venham espíritos mais avançados, que vão como missionários, como Jesus veio, né? Antes da era medieval, o missionário que nós conhecemos perfeito é Jesus. E depois de Jesus, nós conhecemos o Francisco de Assis. Eu tenho um carinho tão grande por Francisco, porque é que nem eu falo assim, Jesus, eu não sei se é porque numa era tão antiga, né, de modos e cultura tão diferente dos nossos de hoje, então eu sinto Jesus assim um ser tão, tão distante. Quando eu faço oração para Jesus, parece que eu estou muito, muito distante dele. E quando eu faço oração para Francisco de Assis, parece que ele está aqui, do meu lado, porque a Idade Média para hoje, a contemporânea, não é tanto tempo assim. Vocês veem bem, 1200 para 2025 não é tanto tempo assim, né? E a cultura europeia e a nossa cultura aqui no Ocidente, dentro da América,
é uma cultura muito semelhante. Já na era lá de Jesus, a época antiga, a cultura, a vestimenta, a economia, a política é um tanto quanto diferente dos dias de hoje. Então eu consigo visualizar, sentir, me apegar mais a Francisco de Assis porque ele está mais próximo. E depois de Jesus, o missionário que veio realmente para poder trazer paz, aquela questão da humildade, de você não ser um cara intolerante, né, que você queira conquistar o mundo. Não, ele veio na sua humildade, ele colocava duas roupinhas, uma no corpo e a outra para lavar. Quando precisava tirar a roupinha do corpo, ele já tinha outra para trocar. Francisco de Assis não precisava de luxo, ele não precisava de bens materiais, e isso contrapõe justamente essa questão das conquistas. Porque as conquistas, quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho, certo? Quanto mais território, quanto mais casas, quanto mais reinos eu tenho, mais poder eu consigo. E Francisco de Assis teve todo o poder do mundo através da brandura, da paz, da boa palavra, do perdão, de demonstrar o amor, seja pela natureza, pelos animais, pelas pessoas, as suas curas que continuaram, as curas que Cristo proporcionou. E Cristo já dizia, né, não sou eu, o Cristo, que está salvando ninguém, que está cometendo aqui milagres, é a fé da pessoa. E Francisco despertou a fé das pessoas, trouxe pessoas para fazer a nova igreja, que não é placa de igreja. Quando as pessoas falam nova igreja, tem algumas religiões que se gabam disso, né? E falam, tá vendo? Francisco de Assis veio e colocou lá igreja católica, tal. Não, Francisco de Assis não tinha igreja católica na plaquinha, ele colocava lá a corrente franciscana, né? Que ele era o exemplo, ele poderia ser seguido. E não igreja fulana de tal ou beltrana. Não, Francisco de Assis não lançou isso. Só que as igrejas, as religiões sempre vão abraçar pessoas, personalidades fortes como Francisco de Assis e vão trazer para dentro da sua religião, puxando sardinha para a sua religião, né? E os adeptos àquelas religiosidades vão seguir ou não esses santos. Na Igreja Católica, por exemplo, eu não sei quantos santos tem santo para tudo. Tem São Longuinho, né, que é para poder achar as coisas que estão perdidas. Então, tem santo para tudo, em todos os lugares. Se você entrar dentro, lá no como é que chama? Na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, os mesmos santos que estão na Católica estão nessas seitas aí, nesses tipos de religiosidade espiritualista, e às vezes até troca nome, mas a função é praticamente a mesma. Então o que nós temos que entender diante desse texto é que todo o trajeto de espíritos na Terra são planejados. Então nós temos os grupos com os quais nós afinizamos, temos os grupos que trazem uma bagagem e uma evolução espiritual que é para poder auxiliar aqueles que estão mais atrasados, e que de tempos em tempos essa reviravolta no nosso planeta ela acaba acontecendo. E são atos nossos que trazem como reflexo na nossa própria vida. Então não tem nada assim de ficar apavorado. Fim do mundo não, mas fim de uma era. Transformação de uma era mais atrasada para uma mais evoluída. E se a gente olhar lá para a Idade Média e olhar o de hoje, tá ruim hoje, mas lá na Idade Média tá muito pior, gente. Né? Lá na Idade das Pedras, então, que a gente matava um ser semelhante ao nosso para comer a carne dele. Hoje a gente come bicho, né? A gente come um frango, a gente come um boi, mas nós já fomos canibais, nós já comemos gente. Então, aos poucos, isso vai desvencilhando. Mas nosso corpo precisa de proteína. Mas hoje está sendo descoberta uma série de proteínas que não tem a necessidade bem de você ficar se alimentando do próprio animal. A gente já sabe disso. E daqui a pouco não vai mais se alimentar. Tem país que a vaca ela é tida como se fosse algo assim, né, para ser adorado, não para ser alimento do homem. Para vocês verem como que nós ainda estamos atrasados. E isso é uma prática já de muitos e muitos anos. Então vamos lá. A partir do próximo item que tem aqui, talvez ele vai esmiuçar um pouquinho mais para a gente essa jornada do homem aí de tempos em tempos.